Olá a todos que nos acompanham no nosso programa Maçonaria na Sociedade. Como já conversamos em outros programas, a maçonaria, no formato que nós temos hoje, ela surgiu em 1717 com a formação da Grande Loja de Londres. Começo dos anos 1800, surgem as primeiras lojas aqui no Brasil, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, e poucos anos depois, em 1837, no dia 21 de março, é fundada a primeira loja no Paraná, a loja União Paranaguense. Então, poucos anos depois, nós já tínhamos uma loja aqui no Paraná. É claro que naquela época o Paraná ainda fazia parte da província de São Paulo. Só vai acontecer o desmembramento no dia 19 de dezembro de 1853, quando passamos a ser a província do Paraná. Mas o importante é isso, em 1837 já tínhamos uma loja aqui no Paraná. A partir dos próximos anos foram surgindo as outras lojas, Curitiba, Morretes, Guarapuava, mesmo em Paranaguá surgiram outras lojas no decorrer dos anos, e é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Uma das lojas mais antigas que nós temos aqui no Paraná, a loja Perseverança de Paranaguá, e para isso nós trouxemos o venerável mestre, ou o presidente da loja, né, para conversar conosco, para mostrar para nós um pouco da história da loja Perseverança e toda a filantropia que ela faz nos dias de hoje e desde que ela começou lá nos idos de 1864. Seja bem-vindo, Jean, ao nosso programa. É um prazer ter você conosco aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite do canal Super 15. Tenho a honra de estar aqui hoje representando a loja maçônica Perseverança, né? Com 160 anos de história, nós completamos este ano, e que participou ativamente, né, da cidade de Paranaguá, e não só da cidade, mas como no movimento republicano, no seu passado mais longínquo. Legal, legal. É uma das lojas mais antigas que nós temos aqui no Paraná, né? 160 anos, deve estar entre as 3 ou 4 mais antigas aí, provavelmente. Sim, sim. A Perseverança tem 160 anos de atividades ininterruptas. Eu acredito que em atividade sem nenhum tipo de interrupção é a mais antiga do estado do Paraná. Né? E é uma loja que está ativa praticamente no mesmo local, né? Desde sua fundação. E tem muita história para contar. E essa loja, ela é da época do Império ainda, né? Em 1864 nós estamos falando de Império, estamos falando de escravatura. Exato. Então, você pode contar um pouquinho para nós como que a loja se comportava nessa época em relação a esses temas? Com certeza. Né? Estamos falando de uma época que a energia elétrica ainda era escassa. Né? E os nossos irmãos, nós temos registros de que se reuniam ainda com um sistema de iluminação muito precário, perto do que existe hoje, né? Lampiões, velas, etc. E isso já diz um pouco sobre como é que foi o início dessa história. O Brasil não era república, né? O Brasil ainda era império, e os sistemas econômicos existentes eram, né, provenientes de Portugal ainda, um modelo muito diferente do que é hoje, e ainda assim a Perseverança foi iniciada num ambiente como esse e tentando mudar a história desde o seu início, né? Trabalhou já no começo, lá em 1867, pela abolição da escravatura, sendo precursora nisso, né? Com a compra de 2 meninas e posteriormente a libertação das mesmas no ano de 1870. E isso depois virou uma rotina da loja de arrecadar dinheiro para fazer essa compra de escravos e posteriormente libertá-los. Exatamente, até porque não era só você comprar o direito, né, de posse sobre o escravo, teria que ter um destino humano, um destino decente para aquela pessoa, né? Então não era tão simples assim. Sim. E os interesses da época, da grande maioria das pessoas que tinham posses, que tinham propriedades e poder, era manter esse sistema de escravidão, né? Então os irmãos da Perseverança se uniram, decidiram de forma muito firme
em proclamar a independência dessas meninas e dar continuidade nisso também na sequência. Isso muito antes da abolição da escravidão, então, muitos anos isso, antes. Muitos anos. Isso 67 para... o fato mesmo ocorreu em 1870, então a abolição em 1889, nós estamos falando de quase 20 anos aí de diferença. Então, já dá para entender que o movimento maçônico de liberdade, igualdade... Ela estava pregando exatamente, fazendo lema, né? Exatamente, fazendo o jus ao nosso tripé, né, de princípios. E como você disse, né, não adiantava somente comprar a carta de alforria e largar aquela pessoa na sociedade, porque ela não ia ter como sobreviver. Então, precisava ter um meio de inserir ela no mercado de trabalho dentro da sociedade. Exato. Então, é um grande trabalho que precisava ser feito naquela época. Sim. Porque hoje é muito fácil a gente falar assim, é fácil, a gente vai indicar uma pessoa para trabalhar aqui. Mas nós estamos pensando numa época em que a escravatura era uma coisa normal. Né? Exatamente. O pessoal achava assim, não, isso é normal. Exatamente. Então é complicado. Hoje é uma coisa absurda, né? Como você mesmo hoje, falou. Né? Mas na época era o normal. Né? Mesmo sendo um absurdo. Hoje inadmissível, mas na época... Normal. E isso, elas eram crianças ainda, né? Mas não, a criança já trabalhava, sim. As crianças já eram colocadas em trabalho escravo. Isso. Tem vários momentos históricos que a gente pôde observar isso, né? Então, ao mesmo tempo que é triste por saber de uma realidade como essa, mas temos muito orgulho de participar de uma loja que partiu, né, na contramão dos interesses dos mais poderosos da época para a liberdade dessas pessoas. Perfeito, excelente, né? Você já vê que a loja já tinha uma mentalidade progressista. Com certeza. E parece que hoje continua, né? Vocês fazem muita filantropia, pelo que eu sei, lá em Paranaguá. Sim. Mesmo naquela época, em 1870, a Perseverança ela partiu muito forte para o movimento republicano. Né? Os jornais da época, existiam folhetins. Temos uma obra da Perseverança que conta a história dos 150 anos, que fala sobre as publicações que saíam de Paranaguá, os empresários de Paranaguá que tinham a pretensão do movimento republicano, apoiando esses movimentos no Rio de Janeiro, São Paulo, nos grandes centros, né, da época, para fomentar, né, o Brasil República, né, o movimento republicano. Inclusive o Clube Republicano, fundado em Paranaguá, teve a participação, a colaboração dos irmãos da Perseverança. Então é uma loja que sempre esteve imbuída desse sentimento de autonomia e soberania do povo, que a nossa ordem, né, luta para que isso sempre seja uma coisa normal. E na sequência, na fundação da Santa Casa de Misericórdia de Paranaguá, né, até no Clube Rio Branco, os irmãos da Perseverança tiveram participação. Nós tivemos aí fundamental participação na criação do Lar dos Idosos Perseverança e da Creche Perseverança, que até hoje são instituições mantidas. Né, isso desde aquela época ou é coisa mais recente? O Lar dos Idosos já tem 84 anos, vai completar esse ano 84 anos, e a Creche 51 anos. Então são movimentos que não são tão recentes, né? Mas hoje os irmãos da Perseverança dirigem essas duas instituições de forma voluntária, participação ativa, diária, né? Hoje são mais de 50 profissionais hoje no Lar dos Idosos, quase 30 profissionais na creche, são 98 crianças na creche, são 68 idosos no Lar dos Idosos Perseverança, que são cuidados, são 12 mil refeições no mês, 7 mil fraldas mensais. Então esse trabalho é coordenado, né, por profissionais remunerados, mas a administração e a responsabilidade ainda é do Venerável da Perseverança. Que não é remunerado. Totalmente voluntário. Nosso trabalho, o trabalho dos irmãos. Nós pagamos os terceiros, os enfermeiros, administrativos, que são necessários para trabalhar. Exatamente. Mas quem é da maçonaria é só voluntário. Exatamente. Hoje a presidência do lar e a presidência da creche são dos irmãos da Perseverança, totalmente voluntário. O tesoureiro, os dois tesoureiros, a administração das duas instituições são voluntárias. Nós temos um trabalho também que foi feito em Alexandra, chamado Perseverando na Educação. O distrito de Alexandra, que é um distrito da cidade de Paranaguá, ele tinha uma das escolas com maior o menor índice de aproveitamento, uma escola muito carente. A Perseverança, através de um dos nossos irmãos, fez um movimento de buscar essas crianças,
fez um convênio com uma faculdade local, ISUPAR, vou dizer o nome da faculdade para ser justo com o movimento, e onde as duas crianças mais bem colocadas no ranking de notas do colégio foram captadas e inseridas para fazer o ensino médio nessa instituição, foram até o ensino médio e posteriormente a faculdade com todas as despesas, né, custeadas, parte pela faculdade, parte pela Loja Maçônica Perseverança, através do tronco e da contribuição dos irmãos. Hoje já são 4 alunos formados em Direito e Administração, né, com esse apoio, e o Clube da Fraternidade, que também busca recursos para outras instituições, outros lares de idosos também, captação de fraldas, elas acabam apoiando de alguma forma, buscando as cunhadas, né, acabam buscando essas fontes que são a Receita Federal, através de bazares, feiras da partilha, que, né, fazem a venda dos produtos e posteriormente fazem os projetos para captação de recursos para as instituições. Essa loja aí, 160 anos, ela deve ter tido nomes importantes lá dentro. Você lembra de algum que fez parte lá, principalmente no início, que fez parte da história nossa, do Paraná, do Brasil? Com certeza. Vários nomes da Perseverança foram importantes. Quando nós até visualizamos alguns, a gente fica muito feliz em saber que passaram pela Perseverança. Mas um dos nomes mais importantes, se não o mais importante da loja, nosso venerável perpétuo, foi Alexandre Busquet, que era um médico da época, muito voltado ao trabalho social, muito voltado ao atendimento dos enfermos mais carentes, dos enfermos que não tinham a menor condição de buscar um hospital. Então ele atendia na casa das pessoas, buscava fazer esses atendimentos dentro do tempo que ele tinha, largava o que dava a remuneração para fazer esses atendimentos, e isso não foi um curto espaço de tempo. Durante muito tempo ele fez esses atendimentos, né? Isso é importante de demonstrar, porque o pessoal pensa, não, a maçonaria está lá só para ganhar dinheiro. Na verdade, nós estamos lá para trabalhar, para doar nosso tempo em prol da sociedade, como é o caso do Alexandre Busquet, né? Ele fez isso em prol de toda uma sociedade que precisava, na época, o povo mais carente, aquele que mais necessitava mesmo. Exatamente. No começo da apresentação eu falei da loja União Paranaguense, que foi a primeira que surgiu lá. A Perseverança, ela tem alguma coisa a ver? Tem um resquício dessa loja União que surgiu lá? Seja pela proximidade geográfica, né? A distância era muito curta entre uma loja, a fundação de onde era a União Paranaguense e onde é o Templo da Perseverança até hoje. Seja pelo lapso temporal da nossa loja-mãe, a União Paranaguense, 1837, que foi até 1860. E vocês surgiram e a Perseverança em 64. Então, sabendo da intenção dos maçons de não deixar a maçonaria esfriar, de não deixar a maçonaria ficar adormecida, nós nos sentimos muito herdeiros da União Paranaguense. Você imagine que em 4 anos um irmão que estava lá, muito provavelmente ele tenha participado da sagração do Templo da Perseverança, né, do início da Perseverança. E nós, infelizmente, sofremos com um incêndio no ano de 1922 na Perseverança, onde muitos arquivos, muito documento importante foi perdido. Então, hoje nós não temos materialidade dessa conexão, mas sabendo como funciona a cidade de Paranaguá, até hoje, né? Hoje, as 4 lojas que existem na cidade de Paranaguá, elas são, de alguma forma, dissidentes da Perseverança, né? Existem irmãos que foram da Perseverança nesses templos até hoje. Então, a gente entende que esse link é muito claro para nós, assim, né? O lapso temporal é muito curto, né? Então, muito provavelmente, quem saiu da loja União Paranaguense em 60, ajudou a fundar a Perseverança em 64, né? Isso
Para nós é praticamente claro, né? Para nós é muito claro. Para nós é muito claro, né? E sabendo que existe a maçonaria não acaba, né? Por mais que você fique sem loja, durante a pandemia ficamos sem poder frequentar os nossos templos, mas fazíamos reuniões online, de alguma forma nos comunicávamos. O trabalho da filantropia não parou. Nem um dia sequer. Não podia parar. Nem um dia sequer. Os irmãos da diretoria, nós nos reuníamos da mesma forma, né, com os cuidados. Exato. Então, o lar não pararia durante 4 anos, né? Então, é por aí. Acho que o raciocínio é muito lógico, né? Inclusive, segunda-feira agora, dia 18 de março, foi feita uma sessão lá na loja de vocês, na loja Perseverança, celebrando a loja União Paranaguense, congregando as 3 potências. Quer falar um pouquinho sobre isso, Jean? Com certeza. Nos sentimos muito honrados em poder ter participado dessa sessão, que é um marco para a maçonaria do Estado do Paraná. Afinal de contas, estamos falando da nossa história, da nossa origem, né, do DNA de todos os maçons do Estado do Paraná. E isso diz muita coisa para o maçom. Nós somos muito apegados à nossa história e aos nossos princípios, sejam eles morais ou territoriais também, né? Afinal de contas, temos orgulho da nossa terra. E a sessão foi magnífica, porque ela, numa mesma noite, ela reuniu as 3 maiores autoridades da maçonaria do Estado do Paraná, né? Os nossos 3 grão-mestres participaram dessa sessão, declarando a Loja União Paranaguense como sendo o nosso marco inicial, a nossa pedra fundamental, e reforçando a nossa união hoje. Então, nós estamos aí, né, com uma história já quase bicentenária e as 3 potências regulares do Estado unidas, comemorando o nosso início. A gente já comentou aqui no programa que hoje temos 3 potências regulares aqui no Paraná, e essa sessão foi um marco do fechamento, né, da união mesmo dessas 3 potências. Sem dúvida. As 3 trabalhando juntas, igualmente, e pudemos fazer uma sessão muito bonita, lá uma reunião muito bonita. Vamos convidar quem está nos assistindo aqui, acesse o site do GOB Paraná, e dentro lá tem a TV GOB, e procure lá a sessão da Loja Especial União Paranaguense. Lá vocês vão poder assistir a sessão, uma sessão aberta para todos poderem ver como foi conduzida. Então fica o convite nosso aqui, né, Jean? Com certeza. O Jean teve a honra de nos conduzir nessa sessão, que foi o venerável mestre da sessão. Foi uma honra, sem dúvida. Nós que agradecemos, sentimos agraciados lá pela perfeita condução lá da reunião. Foi um momento ímpar, né? Ver todos os irmãos ali reunidos, imbuídos do mesmo sentimento, né? Em comemorar o nosso início. Então foi, sem dúvida nenhuma, um privilégio poder participar de um momento como esse. Porque quando foi pensado em fazer lá, foi porque surgiu em Paranaguá, surgiu com a Loja União, tem a Loja Perseverança que, como já falamos, é praticamente herdeira da Loja União. Então, essa reunião tinha que ser feita lá na sua região, né, na sua loja. Então, esperamos que esse evento ele perpetue, assim como está sendo perpetuada toda essa filantropia que vocês promovem lá desde 1870. Né? Exatamente. Nós, pela forma como foi conduzida a organização pelas 3 potências, eu acredito que é um evento que deve ficar marcado e perpetuado, porque ele reforça a nossa identidade, né? E o maçom tem que ter orgulho de ser maçom, tem que ter orgulho de participar de uma instituição séria que busca a melhoria do indivíduo e ajudar o próximo. Então, só tem motivos positivos para corroborar essa continuidade. O objetivo é sempre esse, né? A maçonaria é para nos aprimorar e nós, melhorando, podemos ajudar os outros. Né? Sem dúvida. Esse é sempre o objetivo principal. Com certeza. Agora, e uma curiosidade, lá em aquele templo, tem alguma curiosidade para contar para nós sobre a construção mesmo do templo lá de Paranaguá? Tem. Hoje, a Perseverança, ela é um prédio histórico. Sim, né? Muito bonito. Estivemos lá, né? Um prédio que tem por si só uma beleza estética, né? Uma arte muito bonita. E uma curiosidade são as paredes. Um exemplo simples, né? As paredes da Perseverança, elas têm quase 40 centímetros de espessura, né? Então, qualquer obra, restauração que você vai fazer, você acaba percebendo que não se trata de uma construção comum, simples. Hoje, nós em algumas reformas tivemos que tirar o reboco, chegar até a parede original e percebemos que a construção é feita de pedras normais, né? Pedras de rio.
E o embolsamento, o reboco entre as pedras é com cascalho de concha moída. Era o calcário que tinha na época. Era o que tinha na época, e conta-se que a liga é óleo de baleia, que na época também era muito utilizado, né? A gente não consegue fazer uma prova científica disso ainda, mas o aspecto é esse mesmo. Então você está tratando de uma construção, sem dúvida nenhuma, fora dos padrões, né, convencionais. Estamos falando de uma época que não tinha concreto armado, não tinha viga de aço, não tinha nada, né? Exatamente. Então, muito provavelmente é aquele estuque de pedra, conchinha, o calcário é concha moída. Isso. Óleo de baleia. Óleo de baleia. E não tem uma coluna. Estrutura toda de madeira, o que for necessário é madeira. Exato. E sobreviveu por todo esse tempo. Sim. A construção é também lá de 1860? Sim, a base estrutural da loja, sim. Né? O prédio é um prédio bem antigo, né? Nós passamos por algumas reformas, então você encontra estruturas metálicas hoje no templo, mas porque fez-se necessário, né? A madeira lá de muitos anos atrás, ela acaba se deteriorando, então você precisa fazer o reforço, senão o templo começa a deteriorar. Sim. Então, daí isso aí não tem como, né? Vamos substituindo por materiais... Sem dúvida, que são... materiais mais modernos. Exatamente. O importante é manter a cultura, manter a fachada, manter, né, aquela originalidade do templo. Com certeza. Isso é a parte importante. E Perseverança, então, vai fazer 160 anos esse ano. Agora, em abril? Em maio. 160 anos. No dia 11 de maio, nós faremos uma sessão magna pública, com a presença do nosso grão-mestre do Poder Central, da nossa potência, do GOB, do nosso grão-mestre estadual. Dessa oportunidade faremos algumas homenagens justas para todos que contribuíram de alguma forma, não só com a loja Perseverança, mas com as nossas instituições. Entendemos que a Perseverança deve muito para a sociedade de Paranaguá, por essa ajuda que recebemos, né, seja de empresas, pessoas físicas, para as nossas instituições principalmente, que são filhos, as crianças e os idosos, pessoas que participaram da cidade de Paranaguá. Então a sociedade está ajudando ela mesma a manter as a administração ali da loja arrecada entre vocês, capta entre vocês, entre as empresas que querem ajudar. Exatamente. E destina para as... Exatamente. Tem que homenagear mesmo, né? Porque todo mundo está colaborando para a evolução ali da comunidade local. Com certeza. Somos muito gratos mesmo a todas as empresas e pessoas que nos ajudam diariamente. Recebemos doações, né? Principalmente no lar dos idosos, né? São doações diárias. Podemos estender o convite para todo mundo que está assistindo? Todo mundo que está assistindo. Então, vai ser muito bem-vindo. Onde que é o endereço mesmo? É no Clube Olímpico de Paranaguá, no dia 11 de maio, às 20 horas. A cidade de Paranaguá está com a sua prainha, com a Rua da Praia reformada. Ela está muito bonita, então vai ser um passeio muito agradável. Todos estão convidados com certeza. Muito bom. Então, vamos estar lá. Não recebi o convite, mas vou lá sim, meu de penetra. Já está convidado. Mais do que convidado. Muito bom. E mais alguma coisa que você queira falar, Jean, da sua loja, lá da loja que hoje você está como venerável, né? Sim. Porque a gente já comentou aqui também que a loja não é de ninguém, né? De tempos em tempos é feita uma eleição e vai se trocando venerável. Hoje você está como venerável, teve a honra de conduzir essa sessão de união, vai ter a honra agora de conduzir essa comemoração de 160 anos. Exato. O venerável da Perseverança, ele tem uma responsabilidade muito grande. Afinal de contas, ele tá carregando sobre os seus ombros uma história ímpar, né? A história da Perseverança é uma história de muita luta pela liberdade, luta pela igualdade, uma loja que faz muito jus aos ideais maçônicos. Então, eu acho importante que as pessoas conheçam isso, o desinteresse com que as coisas são feitas pelos irmãos da Perseverança, não só hoje, mas durante sua história. Essa ajuda que nós pedimos para as instituições, elas podem ser vistas no dia a dia, tanto do lar quanto da creche. E dentro desse universo de filantropia que o DNA da Perseverança tem, esse trabalho nunca parou, né? Então nós temos a obrigação de manter isso e mostrar isso para a sociedade, que o que a Perseverança faz e os seus irmãos fazem
é a maçonaria que está fazendo, né? E a maçonaria é isso, é você fazer o bem sem sem esperar nada em troca. Né? Então eu acredito muito nesses ideais, tenho certeza que todos os irmãos da Perseverança entendem dessa forma e trabalham nesse sentido, para que o nome da Perseverança, o nome da maçonaria possa ser honrado da melhor forma. Então você, como venerável, como presidente da Perseverança, você também responde pelas instituições, né? Então isso é importante dizer, porque de repente a gente fala de uma loja em que o venerável está lá só naquela loja e não cuida de nada. Então que isso sirva de exemplo, né, para que as demais lojas sigam esse exemplo da Perseverança e tomem essa atitude. Vamos cuidar de um lar, vamos cuidar de um asilo, vamos fazer uma filantropia permanente, né, como vocês fazem há tantos e tantos anos. Perfeito, perfeito. Que isso sirva de exemplo para as demais lojas nossas que nós temos aqui. Não só no estado, no Brasil, mas no mundo inteiro. Com certeza, e nós estamos à disposição para mostrar o nosso trabalho, né, a forma como é feito, como é conduzido. E as instituições estão de portas abertas, não só para receber as doações, mas para receber os irmãos para uma pesquisa, para uma ideia ou para algum tipo de colaboração também. Estamos abertos a qualquer, né, situação. E como você disse, né, totalmente voluntário, sem esperar nada em troca. Vamos pegar um exemplo assim, por exemplo, do orfanato. Eu tenho um filho, pequenininho lá, eu preciso pôr no orfanato. Se eu chegar para você e disser assim, Jean, você pode me encaixar ele lá? O que você vai responder para mim? Não. Como é que funciona? Tem que entrar numa fila de espera, provavelmente. Exatamente. Existe toda uma parceria com o município, né? Hoje, tanto o lar quanto a creche recebem recursos municipais, e isso só acontece porque as duas instituições estão com todas as suas certidões em dia, estão em dia com a prestação de contas, tanto com o município quanto com o Estado. Nós temos um controle financeiro e contábil muito atuante. E não é assim para você chegar e conseguir uma vaga, não existe isso, né? Hoje existem filas de espera, tanto na assistência social para o lar dos idosos, quanto na Secretaria de Educação para a creche. E isso é controlado e acompanhado pelo município, o tempo todo. Não existe esse meio termo assim de, eu vou ajudar o irmão aqui, porque não. De forma alguma. A forma é feita sempre com lisura, com transparência, da mais correta possível. Com certeza. As instituições habilitadas para dizer qual é o idoso que requer o cuidado naquele momento, ou a criança que está na frente de uma fila de espera, é a prefeitura. Nós somos agentes, né, da sociedade para auxiliar a prefeitura a atender melhor a população, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Acho que é isso aí que nós temos que mostrar, que realmente é assim que a maçonaria funciona e deveria funcionar em qualquer âmbito, em qualquer loja, qualquer cidade e qualquer país. Com certeza. Então, Loja Perseverança, Venerável Jean, leve meus parabéns a todos os que compõem a sua loja lá, porque realmente é um trabalho exemplar e, como você disse, é um trabalho exemplar há mais de 160 anos. Né? É verdade. É muito tempo. Agradecido. Porque eu acho que nenhuma loja que nós temos aqui trabalhou por tanto tempo assim, continuamente, fazendo essa filantropia que vocês fazem. Então, mais uma vez, por favor, leve nossos parabéns lá a todos os obreiros da sua loja. Muito obrigado. Eu agradeço em nome dos 43 obreiros da Perseverança, né, a oportunidade, mais uma vez, de poder estar aqui, mostrar o nosso trabalho, demonstrar as ações da maçonaria paranaense, do GOB Paraná, né, e todo o empenho de todos os irmãos ali diariamente, né, deixando seus trabalhos de lado, muitas vezes, os afazeres, até a família, às vezes acaba tendo que ter um pouquinho de paciência para a gente poder atuar e fazer o bem. Falta tempo às vezes, né? Então o tempo de sobra você precisa trabalhar lá dentro, né? Com certeza, com certeza. Mas é muito prazeroso, vale muito a pena, exato. E deixamos um legado de bem, né, para a posteridade. Ok. Obrigado pela visita, Jean. Obrigado por nos compartilhar a história da Perseverança, a filantropia que elas fazem. E espero que isso sirva de inspiração para muitas outras lojas por aí. Muito obrigado pela conversa de hoje. Obrigado. Um abraço a todos. Até o nosso próximo programa.